Olá, 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 tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do DevHoops. Eu sou o DevHoops e hoje eu vou falar sobre algo que explica o meu sumiço dos últimos, acho que, não sei quanto tempo que eu tô sumido, eu provavelmente vou colocar aqui em cima o que aconteceu, mas, em suma, o que aconteceu foi que eu estive trabalhando em cima de um projeto que era o BladeDocs, que eu estava meio que estudando mais ou menos como funcionava para fazer Document Based Development, ou DBD, e vamos dizer que não foi a melhor das ideias fazer o Blade Docs. Ele acabou não dando muito certo, mas eu encontrei uma coisa muito melhor do que isso, que é como que eu faria BDB hoje, ok? Então meio que eu dei uma estudada nisso aqui e eu encontrei uma coisa muito bacana que é esse cara aqui. Deixa eu ver se eu estou aparecendo na frente de vocês. Acho que eu estou. Olha lá, perfeito. Tá. Então, no caso, acontece aqui. Eu aqui tenho o meu projeto que foi utilizando DBD, que esse cara aqui nada mais é do que um projeto que eu estou usando no meu Emacs. E no Emacs, se eu testar agora, opa, alguma coisa não deu certo, acho que foi por causa do, claro. Vamos ver o que aconteceu. Acho que o info não era o que eu queria. Pronto, tá ali. O projeto então ali foi basicamente eu fiz um SPD log, versão BBD, que basicamente acontece que é um projeto simples, então eu meio que testei como funcionaria e funcionou muito bem, certo? Eu, no caso, eu não tenho um pingo de código escrito aqui dentro, eu apenas tenho código transcrito. No caso, eu transpus ele para um arquivo, desse arquivo é onde então acontece a magia da compilação, onde tudo que eu tive que escrever está dentro desses arquivos doc, e todos esses arquivos doc que eu tenho aqui embaixo, a ideia principal deles é que eles têm o código junto com também tendo a minha documentação, descrevendo o que acontece ali dentro. Não preciso mais de comentários, que particularmente esse é o principal ideal de DBD, Documentation Based Development, que no caso nós queremos evitar ao máximo clutter que exista dentro do teu código. O código em si deveria ser auto-explicativo, sabe? Se tu sabe ler código, deveria saber ler o código de outra pessoa. Então, basicamente, a documentação serve como um auxiliar para o código. Ele não deveria ser, sabe, integrado ao código. Porque muitas vezes comentário e documentação desatualizada é o que mata alguns projetos às vezes. Então, convém tu deixar sempre atualizado para também a tua equipe também saber muito disso. Que é basicamente o que eu fiz aqui dentro. Então, por exemplo, o styling.org, ele nada mais é do que um arquivo escrito em C++, C, e ele também utiliza dos conceitos do org, que nada mais é do que então, eu posso escrever qualquer coisa ali dentro. Porém, existe esse programa maravilhoso chamado Tangle, e o Tangle que eu tenho aqui dentro nada mais faz do que então ele transcreve todos os code blocks que existem ali dentro para um arquivo estruturado. No caso, por exemplo, eu tenho aqui o Pragma Once, eu tenho aqui embaixo os meus defines, e todos esses defines que estão aqui são o que de fato ocorre quando eu transcrevo ele para um código fonte final. As explicações que eu tenho aqui, os quotations, e essas explicações aqui com os examples e blá 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 blá, nada disso vai. Então, por exemplo, se eu fosse abrir o meu include, não, o arquivo então em si que eu fiz, o include styling.h, eu tenho então no final somente o meu código. E veja que, mesmo estando apenas com o código, é legível, porque eu ainda estou utilizando das práticas de GBD, que é basicamente sendo que quanto mais descritivo, melhor, e quanto mais específico for o nome, ou mais nichado for para aquela especificação, melhor. Em outras palavras, explique mais, seja muito objetivo no seu nome, não tenha medo de fazer palavras grandes, nem sempre a palavra curta vai ser o melhor caminho. Não tem que ser tão generalizado, ok? Ou tão técnico às vezes. Às vezes ser o mais simples possível é melhor. Por exemplo, eu tenho aqui eu tenho dois blocos de define só para fonte e background do meu texto. Essa parte aqui na direita, onde eu tenho o meu critical com red background, a única diferença é que o define para background são 40 para frente
e os de fonte são de 30 para frente. De novo, são coisas muito simples e são coisas que tu poderia até mesmo criar uma implementação que trabalhe isso sozinho de cara para ti. Mas, de novo, defines também é só uma parte meio longa e já ajuda um monte. E isso, novamente, eu não tive que escrever uma linha de código. Eu tenho apenas que trabalhar em cima da documentação. E outra coisa também muito importante que a documentação nos traz é que eu posso prever o que eu quero antes mesmo de escrever qualquer coisa. Então, por exemplo, tu pode me dizer também que tu consegue também prever coisas no teu código em si. Basta não compilá-los. E é esse o defeito que eu tenho quando se trata de não DBD, que basicamente, por exemplo, no DBD eu posso muito bem escrever aqui meu código sem ficar tendo também a perda de performance que eu teria em outros lugares, como no Visual Studio e assim por diante, porque então o teu flight check ou o teu check que tu vai estar fazendo de erros do teu projeto, teu LSP, né? Ele vai, meu LSP, meu Language Server, ele vai estar o tempo inteiro tentando procurar erros que existem e tentar procurar soluções para esses erros. E isso vai te ocupar muito tempo, recurso que tu não tem em muitas máquinas. Na minha máquina, por exemplo, aqui eu não tenho mais do que 16 gigas de RAM, ok? Então meio que já é uma máquina muito boa, mas ao mesmo tempo ela vai estourar em algum momento. E é por isso que então é tão útil de já ter desativado algumas coisas. Uma grande desvantagem que tu vai ter, né, é que então, já que tu não tem LSP, tu também não tem como encontrar as vantagens do LSP, como Go to Implementation, Go to Definition e dentre outras, Auto-Completion e assim por diante também. Claro, e isso daqui é uma outra coisa também que eu diria, assim, que eu tenho dois erros que eu pratiquei aqui durante o GBD, que era, eu fiz o código meio que sabendo já, porque eu já sou proficiente que chega em C++. Em outras palavras, eu conheço a linguagem o suficiente para estar confortável com conceitos mais modernos, mais avançados um pouco. Mas, por exemplo, eu não sei ainda sobre smart pointers ou unique pointers. Um outro grande exemplo que eu tenho é que, por exemplo, aqui, ó, eu não precisaria ter criado um export path ou um export through para isso. Eu poderia ter utilizado um optional, que o optional por si só é um conceito moderno também, mas que, de novo, não é tão complexo tão pouco. Funciona. Só que eu não saberia como inicializar algo que é um optional. E eu gostaria de inicializá-lo ele vazio. Para isso, documentação de outros lugares foram precisos para eu encontrar uma resposta, que era o Standard No Option. Que, de novo, eu nunca tinha visto isso antes em já 2 anos que eu uso full time C++ e C. Então, são estratégias diferentes, certo? O código funcionaria. O index é o único lugar que eu ainda não mandei nada para frente. Eu não fiz nenhum tangle do index também, né? Não faria muito sentido o índice principal de documentação ter convertido alguma coisa. Isso aqui serve só para... seria o equivalente ao README do projeto. Mas voltando, por exemplo, outro erro que eu cometi, que eu particularmente devo evitar no futuro. Documentação inexistente no teu GBD. De novo, o teu código, ele deve sim ser autoexplicativo, porém, né, se tu vai abrir mão de algo tão importante quanto um LSP, quanto autocompletion, numa coisa tão curta como esse exemplo aqui, tem que ter o algo em volta, em troca, certo? Tu tem que estar ali documentando as coisas certinho e faz da maneira como provavelmente você esperava, certo? O melhor exemplo que eu dou disso, de novo, é o Doxygen, que esse era a alternativa que eu teria para utilizar isso. O Doxygen funciona muito, muito bem. Ele é um projeto muito, muito battle tested e funciona para muitas linguagens também. Porém, ele é um pouco, na minha opinião, ele não resolve alguns problemas que o Word resolve, que é principalmente aquela da liberdade de escrever o que eu quiser, certo? O Doxygen ele exige primeiro que tu vá só criar um API menu, que vai então passar de cada lugar ali descrevendo o código dos teus comentários. Em suma, de novo, eu sou um cara que defende muito menos comentário em código é melhor. Então, se tu conseguir evitar escrevê-los e escrever código mais fácil e mais legível,
tu vai ter um projeto muito melhor. Que é o que, na minha opinião, eu tenho aqui, no log commands que eu tenho aqui. Os comandos em si são bem autoexplicativos. O note, ele vai escrever uma nota. O debug, ele vai fazer um debug log. Warning, um warning log. Um error log. Critical log, assim por diante. Porém, eu nunca descrevi ele da mesma forma que o Doxygen faria, por exemplo. Então esse é o grande erro de tu, né, pregar alguma coisa e não tu prega algo, mas não pratica. E nesse caso aqui foi o que aconteceu. Eu tenho aqui todas as métodos aqui escritas, eu tenho um código em C++ escrito aqui, porém eu estou não utilizando das vantagens que, né, o próprio Emacs já tem por default. Então, né, esse seria o meu grande erro que eu cometi aqui, que seria meio chato. Já o segundo erro, que basicamente é o que eu vou agora corrigir no próximo pull que eu fizer, pull não, no próximo push, perdão. Que quando eu fizer o commit direto para lá, é que eu vou converter todos esses códigos aqui num código só. Como assim? Bom, se eu for utilizar a leitura do código como está agora aqui no GitLab, por exemplo, ele faz a mesma coisa que ele fez no README, sabe? Ele converte ali, ele consegue fazer uma renderização muito, muito boa. Porém, essa renderização, ela é boa, ela é tranquila, porém, é em vários arquivos diferentes. E documentação convém, acho que, ficar no mesmo lugar. Eu pratiquei o mesmo que eu faria num código normal, né? Porém, eu não preciso fazer a mesma coisa que num código normal. Ah, tu tem que então ter vários arquivos para ficar mais organizado e tudo mais assim. Cara, eu posso imaginar que daí então um livro cheio de páginas, daí tudo bem. Porém, na documentação eu posso utilizar uma coisa chamada um índice, por exemplo. Um table of contents. E nesse table of contents eu posso então linkar cada etapa. E também existe, né, o famoso Ctrl F, que eu posso procurar aqui então aqui nas palavras por color e assim por diante. Ou, por exemplo, profile. E aparece já também no próprio documentação aqui. De novo, todo mundo sabe já utilizar Ctrl F, se tu é um programador, tu já sabe utilizar isso. Então não é como se fosse tão difícil você encontrar as informações que tu procura ou que tu imagina encontrar, certo? E é por isso também que Table of Contents acaba por ser muito, muito útil, o índice da tua documentação e estando tudo no mesmo lugar. E daí como é que então tu resolve o problema de mandar o código para lá? Simples. Cada bloco de código aqui, tu pode também utilizar um self-tangle aqui dentro. Opa. Tu pode também fazer algo como isso aqui, ó. What the hell? Pronto, ó. No caso, a gente pode fazer algo como: eu quero tangle desse cara para um outro arquivo também. E eu quero fazer, por exemplo, sei lá, um config.h. Eu posso. Então, esse bloco de código, ele não vai ser mandado, ele não vai ser enviado para aquele lugar que está lá em cima no header dos properties desse projeto, desse arquivo, perdão. Isso, então, por si só já é muito flexível e já me abre uma porta muito boa para que, então, todo o meu content, toda a minha documentação do meu projeto, ela esteja, então, de acordo no mesmo lugar, não sumindo. E isso, de novo, tem um grande problema porque é muito melhor a documentação e o código estarem no mesmo lugar, quanto mais próximo possível, e isso tende porque tu vai, então, se perder. Isso é o que aconteceu comigo também umas 3, 5 vezes, que eu me perdia no meu próprio código, visto que ele é feito para tu não se perder, isso é uma má ideia e é muito ruim, isso é grave, certo? Então, no final das contas, provavelmente eu vou acabar reescrevendo todo esse código que eu fiz aqui num único arquivo índice, e desse então eu vou refatorar a minha descrição que eu tenho em cada lugar. Vai ser interessante, porque no final das contas, o código em si vai voltar igual, que no caso dos meus include eu tenho esses vários arquivos aqui. Deixa eu só mostrar direitinho como é que tá. Se eu for fazer o include aqui, ó, vejam. Eu nem preciso mais de ti, né? Eu não preciso mais do terminal. E esse cara aqui eu já posso fechar. Tá. Então imagina, o final das contas eu vou ter os mesmos arquivos header aqui dentro. E se duvidar, tá faltando até o header principal, que é o bladelog.h, que seria então um header que compila todos. Mas no final das contas, esses headers todos aqui não vão deixar de existir, certo?
a documentação ainda vai gerá-los. É só, né, no final das contas, o gerador vai ser só um arquivo. Tipo o que um CMake faz, só que cada projeto CMake daí então seria o seu próprio projeto. Mas eles têm apenas um CMake list. Eu desconheço um projeto que utilize mais de um CMake list que compile ao mesmo tempo ou que gere os makefiles ao mesmo tempo. Deve existir, mas eu desconheço. Principalmente quando se trata de escrever código, quanto mais objetivo, eu acredito, você produz mais. E por ser mais objetivo é porque, pelo menos isso é a minha experiência aqui, particularmente, eu sou um pouco mais distraído do que eu deveria ser. Então, se eu deixar as coisas um pouco mais bonitinhas, assim, quando eu estou escrevendo, acredito eu que funciona mais, sabe? Porque, de novo, é muito mais intrigante eu ficar vendo cores no meu texto, assim, deixar mais fácil de ler, escrever numa língua inglesa, do que escrever, né, código por 6 horas a fio. Acho mais divertido, não sei vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Acredito que era só isso que eu tenho de falar agora a respeito sobre esse projeto. Eu vou atualizá-lo, né? Então, se quiser acompanhar também, eu vou deixar embaixo o link para o projeto. E até lá, então, acredito que é isso. Então, remember, just keep coding.